eu tô aparecendo aí na sua telinha, você já deve saber que tá na hora dele, o Nota 10. Vidas, como é que vocês estão nesse segundo? Descansaram no FDS? Sim. Recuperaram o gás para começar a semana? Eu espero que sim, porque eu e os professores do Nota 10 preparamos um conteúdo super especial para a revisão de hoje. Se você é amante de biologia, você vai amar a nossa aula de hoje. Inclusive, para começar, a gente tem até música. Solta o som aí, Edson. Ácido nucleico duas formas tem, é o DNA e o RNA também. Como vocês viram, o assunto de hoje são os ácidos nucleicos, as moléculas responsáveis por armazenar e transmitir informações genéticas. Partiu aula! Olá, aluno TCM, olá, aluno pré-ENEM, ansiedade lá em cima, né? O ENEM cada vez mais se aproximando, e aí aquela expectativa não pode faltar, né? Me chamo André, sou professor de Biologia, e mais uma vez estamos aqui juntos para tratarmos de assuntos que possam ajudar de alguma forma, nesse processo de revisão, ajudar de alguma forma a você, aluno, a você, aluna, que vem se dedicando, que vem aí ansioso para a chegada do ENEM. Bom, continuando, né, o assunto de revisão, nós vamos dar continuidade aqui ao processo da química orgânica, né, na verdade da bioquímica, melhor dizendo, e o assunto de hoje a ser abordado, como mostra aí na tela, é o assunto sobre proteína. Bom, a molécula de proteína, assim como os polissacarídeos, né, são moléculas gigantescas. É importante lembrar que a molécula de proteína é a molécula orgânica mais abundante na célula, né? Ela não é de um modo em geral porque a água está em primeiro lugar. Mas em termos de moléculas orgânicas, a molécula de proteína ela é a que está presente em maior quantidade no interior da célula. E aí, aluno, vem aquela pergunta, por que esse privilégio, né? Por que essa peculiaridade da proteína? Só tem uma explicação para isso. Tá? A explicação para que a proteína ela tenha, né, concentrada, ela se concentre em maior quantidade entre todas as moléculas orgânicas do interior da célula deve-se ao grande, a enormidade de funções que a proteína vai exercer, tanto na célula quanto no organismo. Além de ela exercer uma grande quantidade de funções, a molécula de proteína é uma molécula muito grande, né, que nós chamamos aí de polímeros. E assim como não poderia deixar de ser, como todo polímero, a molécula de proteína tem seus monômeros, que são moléculas menores, que entram em sua constituição química, chamados de aminoácidos. Os aminoácidos, como o próprio nome diz, ele é formado por uma estrutura ácida e um grupo amina, ligado a um carbono central. Esse carbono central vai estar associado a um íon de hidrogênio, a um átomo de hidrogênio, e a um radical, que é exatamente o tipo desse radical que vai diferenciar um aminoácido de outro. Então, o aminoácido é considerado a estrutura básica, né? E que todos os aminoácidos eles têm praticamente todos os mesmos componentes químicos. Tem a amina, tem o ácido carboxílico, tem o hidrogênio, e a única coisa que vai mudar entre os aminoácidos conhecidos e úteis à espécie humana, né, a espécie de seres vivos, é exatamente o seu radical. Então, a única diferença que vai existir entre os aminoácidos é o tipo de radical que cada aminoácido vai possuir. A imagem mostra uma ilustração de 3 tipos de aminoácidos distintos, né? Aqui uma forma de a gente diferenciar um do outro está exatamente no radical. Observe que a serina, a alanina e a glicina têm um círculo como componente básico, né? Aí seria todos aqueles que eu acabei de falar, né? Ao centro nós temos um carbono central, carbono alfa, nós temos um ácido carboxílico e nós temos uma amina, todos ligados ao carbono central, e também ligado ao carbono central nós iremos encontrar o hidrogênio. E a única coisa que vai diferenciar, né, conforme mostra aí a imagem, é o radical. Observe que um radical é quadrado, o outro é losango, o outro é um triângulo, que dá essa ênfase, né, que vai diferenciar um aminoácido de outro, seria exatamente aí o radical. Atualmente encontramos na espécie humana e na maioria dos seres vivos apenas 20 tipos de aminoácidos, né?
Esses aminoácidos eles são divididos em dois grupos. Aminoácidos naturais, né? São aqueles aminoácidos que o organismo tem condições de produzir. É aquele aminoácido que o organismo ele produz de forma natural. E nós temos os aminoácidos essenciais, aqueles que nós não conseguimos produzir, mas que são de suma importância para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção da espécie, da célula, enfim. Se nós imaginarmos uma planta, né, que é tema da nossa próxima aula, se nós imaginarmos uma planta, a planta ela vai conseguir produzir todos os 20 tipos de aminoácidos. Ah, professor, e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a planta ela não possui aminoácidos essenciais. Todos os aminoácidos das plantas são considerados aminoácidos naturais, né? E assim sendo, a estrutura das proteínas, elas precisam com que esses aminoácidos se liguem. É fundamental que haja união entre esses aminoácidos, é fundamental que um aminoácido se una com o outro, né, para que a proteína ela seja formada. Essa ligação é uma ligação de síntese, né, consequentemente é uma ligação desidratada, e ela é chamada de ligação peptídica, né, ligação que ocorre entre aminoácidos. E essas ligações que ocorrem entre aminoácidos, é fundamental que vocês lembrem, né, o que nós vimos no início da aula de hoje, que são exatamente os componentes de um aminoácido. Os aminoácidos ele tem o amina e tem o ácido carboxílico, né, aí justificando a sua nomenclatura. Então, são exatamente esses dois compostos, são exatamente esses dois grupos que estão presentes nos aminoácidos, que serão responsáveis aí em se ligarem, né, e realizarem aí a ligação que nós chamamos de ligação peptídica, onde o nitrogênio da amina vai se ligar com o ácido carboxílico, liberando aí uma molécula de água, a ligação peptídica, a ligação que ocorre entre dois aminoácidos. Aqui nós já falamos. Então, se eu tenho aminoácidos, se eu tenho uma proteína com 2 aminoácidos, né, vai formar aí o que nós chamamos de um dipeptídeo, 2, né, dipeptídeo. Nós temos um tripeptídeo, que seriam aí 3 ligações peptídicas, não, na verdade 3 aminoácidos, 4 em diante nós iremos chamar aí polipeptídeo, uma união, né, a conexão, a presença de vários aminoácidos aí formando uma proteína, conforme mostra a ilustração, né. Peguei aqueles mesmos exemplos anteriores, onde eu mudei o radical, a questão da forma geométrica, né, intensificando aí a presença de radicais diferentes nos aminoácidos. E observe que após a glicina ligar com a alanina, vai liberar aí uma molécula de água, o que caracteriza uma ligação desidratada, né? Uma reação de síntese desidratada. E assim, partindo, né, para a nossa questão da complexidade, da biodiversidade, do aparecimento de novas características ao longo da evolução que favorece, de certa forma, ao processo de adaptação, é possível, né, que um aminoácido ele venha no lugar do outro, né? É possível que um aminoácido ele venha a somar com os que já existiam, ou também é possível que o aminoácido ele venha a ser subtraído do que nós poderíamos chamar de uma proteína normal, de uma proteína básica a um indivíduo. Pois bem, à medida com que uma proteína ela tem um aminoácido acrescentado, à medida com que uma proteína ela tem o aminoácido reduzido ou um aminoácido trocado, aquela proteína ela deixou de ser a proteína normal, né, e passou a ser uma nova proteína. Aí você me pergunta, mas André, e aí essa nova proteína? O que é que vai acontecer ao indivíduo se aquela proteína ganhar, se aquela proteína perder ou se um aminoácido dela for substituído? Bom, isso aí, gente, é o que vai definir uma mutação, tá? A mutação seria exatamente uma alteração no composto proteico que, ao invés de manifestar uma característica, irá apresentar uma novidade evolutiva no indivíduo, na célula. E aí sempre aquela pergunta, isso é bom ou ruim? Bom, aí a gente tem que ver com os dois lados da moeda, né? Porque são graças às mutações que os indivíduos eles se adaptam ao ambiente onde eles vivem. Mas nem todas as mutações elas são benéficas,
né? E eu costumo dizer em sala de aula que quem vai dizer se essa mutação, quem vai dizer se essa alteração da proteína vai ser boa ou ruim, é o senhor MA, né? Que eu até brinco com meus alunos, é o senhor meio ambiente. Ele vai expor suas pressões seletivas e aquela nova proteína vai manifestar uma característica que pode ou não ser seletiva, que pode ou não tornar um indivíduo mais apto ao ambiente onde eles vivem, né? Então, voltando aqui para o nosso contexto, as proteínas, elas vão se diferenciar diante de 3 circunstâncias relacionadas, voltadas exatamente para os aminoácidos que a compõem, né? Por quê? O que é que vai diferenciar uma proteína de outra? Primeiro, a quantidade de aminoácido que existe na proteína. Segundo, nós temos aqui os tipos de aminoácidos que vai compor uma proteína, porque eu posso ter o mesmo número de a insulina, por exemplo, né? De repente eu posso ter uma certa quantidade de aminoácidos mantido entre a insulina e uma nova que está sendo produzida, a nova proteína, mas o que foi que eu fiz? Eu alterei, né? Eu alterei aí o tipo de aminoácido. Isso é muito comum, né, cair em questões voltadas aí para a anemia falciforme, onde o aminoácido é substituído por outro, né? A hemoglobina, ela vem com defeito, a hemoglobina, ela vem com a estrutura modificada. A hemácia, por sua vez, que eu a considero, né, um pacote de hemoglobina, um pacote de proteína, consequentemente, ao invés de ela ter um formato arredondado, côncavo, né, na sua parte superior e inferior, ela simplesmente adquire o formato de uma foice. E isso aí altera toda a questão fisiológica do indivíduo. Ele vai ter uma anemia crônica, né, por a substituição, apenas a substituição de aminoácidos. Por quê? Eu alterei a proteína. E um outro fator que diferencia um aminoácido de uma proteína de outra é a sequência de aminoácidos. Tá? Então, se eu altero um aminoácido por outro apenas na ordem, isso aí também já é suficiente para que eu tenha a formação de uma nova proteína. Lembrando sempre, aluno, o aparecimento dessas novas proteínas, a gente não pode taxar como ruim, nem a gente pode fechar como bom, tá? É fundamental lembrar que o processo adaptativo das espécies se deve exatamente a esse processo onde surgem novas características. E o surgimento dessas novas características do indivíduo se deve ao aparecimento dessas novas proteínas. Então, a gente vai sempre levar em consideração que o meio ambiente ele vai agir primeiro, né? O meio ambiente ele vai impor as suas condições e aí o indivíduo, dependendo da situação proteica que ele vai produzir, vai ter condições ou não de se adaptar. Na espécie humana, né, normalmente a gente olha essas mutações com maus olhos, porque nós estamos num processo evolutivo de muitos anos atrás. Então, imagina-se que todo o processo, imagina-se que toda a questão proteica seletiva para a nossa sobrevivência e adaptação já foi feita, né? Então, por nós já estarmos, teoricamente, com todas as nossas características selecionadas, com todas as nossas características bem definidas e passada, digamos assim, por uma peneira ao longo do tempo, a gente leva em consideração que as mutações elas são ruins, mas não é, gente. A gente não pode taxar dessa maneira. Eu vou ser repetitivo agora, onde eu digo que na Europa, né, vários casos de pessoas, vários casos de pacientes, vários casos de indivíduos da espécie humana, que eles nasceram, né, que eles têm no seu organismo células, né, de defesa do corpo que não tem compatibilidade, né, que não apresentam o receptor do HIV. Então, os linfócitos CD4, né, que são aqueles público-alvo, né, célula-alvo, melhor dizendo, célula-alvo do HIV, a proteína que esse anticorpo normalmente tem, que nós, na espécie humana, normalmente temos, já tem pessoas que já estão nascendo sem esse conectivo proteico, tá?
E sem esse conectivo proteico nas células linfócitos CD4, o HIV ele não tem como inserir, ou não tem como ser inserido no interior da célula, haja vista a célula não o reconhece mais. Então, isso é um marco fantástico no processo evolutivo da nossa espécie, que dependeu de quê? Dependeu de uma alteração da proteína presente na membrana do linfócito, e por essa proteína ela ter sido modificada, ela perdeu a capacidade de se conectar com o vírus da imunodeficiência humana. E assim o indivíduo, ele tá? E assim o indivíduo, ele tem totalmente condição de sobreviver na presença do HIV, que não vai desenvolver, não vai apresentar nem a infecção, tampouco a doença, tá? Então é bem importante a gente ficar atento para esse tipo de situação, tá? Esse tipo de depoimento ou tipo de pensamento em relação às alterações, em relação às mutações, em relação ao processo de alteração de uma proteína. Eu trouxe aqui um texto, né, na verdade uma questão relacionada a um texto, onde ela diz o seguinte: leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius em 1828. Abre aspas. Existem razões para supor que, nos animais e nas plantas, ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e também nos tecidos. Tudo indica que, no futuro, descobriremos que a capacidade de organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos. Então, o que seria esse poder catalítico, né? O poder catalítico está relacionado à questão metabólica do organismo, onde moléculas químicas serão montadas e outras moléculas químicas serão desmontadas. E é exatamente aí, nesse processo de montagem catabólica e desmontagem catabólica e montagem metabólica, que ele diz que novas moléculas irão sendo originadas. Isso aí parte, né? Isso aí ele se baseou na dinamicidade que existe no interior do maquinário celular. Então, a previsão de Berzelius estava correta. E hoje sabemos que o poder catalítico mencionado no texto refere-se a... Bom, a que se deve esse poder catalítico? Se deve ao processo onde novas moléculas serão montadas, né? E essa dinâmica de moléculas serem montadas é no processo na qual as proteínas elas terão a capacidade, as proteínas elas irão ter, né, a condição de originar novas moléculas proteicas a partir de uma já existente. Lembrando também, né, outro marco muito importante, é que no interior do organismo existem proteínas que vão possibilitar essas reações metabólicas. E além de possibilitar, elas vão também acelerar, né, essas ações metabólicas, que são proteínas denominadas de catalisadoras biológicas, né? Então, esse processo catalítico ele vai ser possível, esse processo metabólico ele vai ser possível graças às proteínas denominadas de enzimas, né? Que são nada mais nada menos do que proteínas que vão acelerar as reações químicas no interior do organismo. Se não houvessem essas proteínas enzimáticas, certamente as reações catabólicas e metabólicas, no caso catabólicas e anabólicas, demorariam bastante. Então essa dinamicidade, né, de reações químicas que acontecem no interior do organismo deve-se exatamente também a essas proteínas chamadas de enzimas, né, que são denominadas catalisadoras biológicas. Então, além de, né, a reação química ela levasse muito tempo, tá, nós iríamos nos desprender de uma grande quantidade de energia. Por que nós iríamos nos desprender de uma grande quantidade de energia nas reações químicas que acontecem no organismo? Porque ela iria levar muito tempo, tá? E por ela levar muito tempo, iria se gastar muita energia. E aí a energia que nós teríamos para nos desenvolvermos, a energia que nós teríamos para caçarmos, a energia que nós teríamos para nos acasalarmos e perpetuar a espécie como seres vivos de um modo em geral, iria ficar comprometida.
Porque uma boa parte da energia que nós produzíssemos, uma boa parte da energia que nós retirássemos do alimento, iria estar voltado para reações metabólicas no interior da célula. Então, a enzima, né, a proteína enzimática, ela vem exatamente para se conectar às reações químicas, acelerando aí o processo. Uma enzima, eu costumo dizer, né, isso é de praxe nos livros, que a enzima, ela reage sempre com o mesmo composto químico, tá? Uma enzima, ela não vai agir de qualquer forma, ela vai sempre agir em um composto químico específico. Dá-se aí o nome de especificidade biológica. Por quê? Porque cada enzima vai agir sobre um composto que nós chamaremos de substrato. Pessoal, essa relação enzima e substrato é uma cumplicidade tão grande, mas é uma cumplicidade tão fiel, que até para dar nome à enzima, nós precisamos saber o substrato na qual ela vai agir, tá? Se ela vai agir sobre o amido, a enzima ela é chamada de com a terminação ase. Então, amilase, enzima que age sobre o amido. O substrato, né, serve aí como radical para dar nome à enzima. E esse sufixo, né, essa terminação ase, vai definir uma enzima. Como nós temos aí o nome, proteínas. Qual é a enzima que age sobre proteínas? Nós temos as proteases. Né? Qual é a enzima que age sobre os lipídios? Nós temos as lipases. Qual é a enzima que vai agir sobre o amido? Como eu já falei, amilase, e assim por diante. Se nós pudermos comparar o relacionamento enzima-substrato com a chave fechadura, é perfeitamente possível, e como eu já falei, é praxe os livros virem trazendo essa comparação. Para cada chave, para cada fechadura, vai haver uma morfologia específica de chave, para que ela venha se conectar, né, aos aparelhos presentes lá, às estruturas presentes lá na fechadura. A enzima, ela também tem sua morfologia. E essa morfologia da enzima, para se encaixar perfeitamente no seu substrato, e a essas características, essa estrutura, né, que a enzima se adapta ao seu substrato, nós chamamos aí de centro ativo da enzima. Né? E como já falamos anteriormente, a enzima ela tem uma especificidade, ela tem uma estrutura específica para cada tipo de substrato, comparando aí a uma teoria chamada de chave fechadura. Né? E muito interessante, esse outro ponto que foi abordado aí no slide, é que após uma reação química, o substrato ele sempre sofre uma alteração, conforme mostra aqui o slide, né, a imagem do slide que podemos observar aqui. Ó. Nós temos aí um substrato, que no caso é a maltose, quando é um disacarídeo, né, formado por moléculas de glicose mais molécula de glicose. E aí eu tenho uma enzima que é a maltase. Né? Maltose dá o prefixo malte e mais a terminação ase específico da enzima. Observe que a enzima representada de azul, ao se conectar ao disacarídeo, após a reação química, o disacarídeo ele se desmancha, o disacarídeo ele se desprende, o disacarídeo se transforma em 2 monossacarídeos e a enzima permanece inalterada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a enzima ela pode voltar e participar de uma nova reação química, né? Atuando aí sobre um outro tipo de substrato. Alguns fatores vão influenciar no processo de ativação, né, de funcionamento da enzima. Primeiro nós temos a quantidade de substrato, conforme mostra o gráfico. Né? Se eu tenho a quantidade específica de enzima, se eu tenho a quantidade específica de enzima e eu vou aumentando a quantidade de substrato na qual é específica aquela enzima, observe que, conforme o gráfico mostra, né, a velocidade da reação química ela vai aumentando. Eu tenho uma maior quantidade de produtos. Porém, vai chegar um momento em que, como eu saturei o local, como eu tenho uma quantidade de substrato agora superior à quantidade de enzima, a reação química ela vai se estabilizar. Por quê? Vai faltar enzima para aquela quantidade de substrato que foi fixado no início do meu experimento. O outro fator que contribui também ao funcionamento da enzima, né, e aí eu não posso deixar de citar
as enzimas, citar como exemplo as enzimas do sistema digestório, é o potencial hidrogeniônico presente no meio, que nós chamamos, né, conhecemos por pH. E aqui nós temos a escala, né, de 0 a 7, acredito que isso aqui todos vocês já conheçam. E aqui eu tenho uma enzima que mostra um gráfico, né, onde a velocidade da reação química ela chegou a ser a velocidade máxima. Então, nesse ponto, onde a velocidade da reação química é considerada máxima, nós chamamos aí de um pH ótimo, né? E aí vai variar. O pH da saliva é um, o pH do estômago é outro, né? E assim sucessivamente. E outro fator que influencia a ativação da enzima, gente, é a temperatura, né? Segue na mesma linha de raciocínio. Temos aí o gráfico, onde o ápice do gráfico, né? Se a gente traçar uma linha vertical, nós iremos topar no eixo das abscissas, né? Onde está relacionado aí a temperatura ótima de ativação da enzima. Bom, alunos, então, aqui encerra mais um momento de revisão, né? Falamos sobre proteínas e já retornaremos falando agora sobre ácidos nucleicos. Um abraço e até já. Olá, candidato, olá, candidata. Estamos mais uma vez reunidos para fazer uma revisão, né, para o Enem que se aproxima. Espero que você tenha captado, né, as informações que nós passamos até agora para vocês. Espero também que haja uma contenção, né, na ansiedade e que não deixe, né, que esse momento o seu maior inimigo seja você. Então, mais uma vez, meu nome é André, sou professor de Biologia e vim aqui passar algumas informações, né, sobre conteúdo de bioquímica. Espero que seja bastante útil, né, e que o assunto de hoje que nós vamos falar é sobre ácidos nucleicos. A princípio, por que eles recebem esse nome, né? Não tem uma explicação melhor, a não ser de dizer que são ácidos presentes no núcleo da célula. Que esses ácidos nucleicos, eles recebem esse nome exatamente por isso, né? Ácido, e está presente no interior do núcleo da célula, e que esses ácidos nucleicos, eles são divididos em dois grupos, né? Os grupos que são muito conhecidos, dois grupos que, embora não tenha em grande quantidade quanto a água, né, não esteja em grande quantidade quanto as proteínas, mas são dois representantes de fundamental importância, né, até porque uma proteína só existe graças aos ácidos nucleicos. E aqui nós temos as duas siglas, né, que representam os ácidos nucleicos. A princípio aí nós temos o DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, e aqui nós temos a molécula de RNA, que é a abreviação, né, a sigla, na verdade, de ácido ribonucleico. Pois muito bem, gente. Assim como as proteínas, os ácidos nucleicos são moléculas de tamanho gigantes, né? Também nós podemos defini-las como polímeros, E que, como qualquer polímero, né, os ácidos nucleicos são constituídos por moléculas menores chamadas de monômeros. Nós vimos em outro momento que os monômeros que compõem a proteína recebem o nome de aminoácidos. Já os monômeros que compõem as moléculas de ácidos nucleicos são denominados de nucleotídeos. E que, de um modo em geral, os nucleotídeos, né, têm componentes que não vão variar, como é o caso do grupo fosfato, né? O grupo fosfato ele é um grupo à base de fósforo, como a própria nomenclatura estabelece, e que está presente em todo e em qualquer tipo de nucleotídeo. Tá? Todo nucleotídeo, o fosfato, né? O fosfato ele vai estar presente. Ligado ao fosfato, nós temos uma molécula de açúcar, né? E aí, caro aluno, e aí, cara aluna, eu peço que vocês tenham atenção nesse ponto, porque é exatamente
por causa dos açúcares que compõem os nucleotídeos que o DNA e o RNA recebem essa nomenclatura, tá? Como mostra aí no slide, né? Nós temos um açúcar que é denominado de desoxirribose e nós temos outro açúcar que é denominado ribose. E aí, aluno, eu não sei se você vai lembrar, né, em outro momento, quando nós falamos sobre carboidratos, nós vimos que a pentose, né, de um modo em geral, que seria aí a equação geral dos monossacarídeos, a pentose ela deveria ter C5, né, H10O5. Já viste, a gente vem lá naquela equaçãozinha, conforme nós já vimos na aula lá sobre carboidratos. Mas isso aí não é válido para a molécula de pentose, para o açúcar do DNA. A princípio, né, a propósito, aluno, é importante destacar que o DNA recebe essa sigla de desoxirribose exatamente por ter um oxigênio a menos em relação à molécula de ribose. Então, daí o nome, desoxirribose. É uma ribose com um oxigênio a menos, tá? Já em relação à ribose, né, que é a molécula de pentose do RNA, a quantidade de hidrogênio, né, segue 10, a quantidade de carbono 5 e a de oxigênio também 5. Então, C5H10O5. Com o DNA, lembre-se, um oxigênio vai ser retirado. Associado aí, né, sempre associado à pentose, tanto no DNA quanto no RNA, nós iremos encontrar uma molécula onde tem em sua composição química o íon, o elemento nitrogênio, né? E aí, esse elemento nitrogênio vai fazer com que aquela molécula seja denominada de base nitrogenada, né? E as bases nitrogenadas, elas estão associadas sempre à pentose e, do outro lado, aí nós teremos o fosfato, né? As bases nitrogenadas, elas são classificadas em dois grupos, tá? A base nitrogenada púrica, que seriam aí adenina e guanina, e a base nitrogenada pirimídica, né? A que se deve essa diferença? As bases nitrogenadas púricas, elas são bases nitrogenadas constituídas por duas cadeias cíclicas e as bases nitrogenadas pirimídicas, elas são constituídas por apenas uma cadeia cíclica, uma cadeia carbônica cíclica, tá? Então, aí faz, né, com que uma base nitrogenada seja chamada púrica, na verdade são duas, conforme mostra a imagem, adenina e guanina, e as pirimídicas nós temos aí que são três, citosina, timina e uracila, né? E baseado nisso, eu queria ressaltar que a primeira diferença entre DNA e RNA vai estar em sua pentose. A pentose do DNA desoxirribose, a pentose do RNA ribose. Já também podemos encontrar a diferença em relação à base nitrogenada. Tá bom, aluno? Porque se nós pegarmos dessas 5 bases nitrogenadas, tem uma que é específica do DNA, que é a base nitrogenada do tipo timina. Ela é específica do DNA. Nós temos, né, consequentemente, uma base nitrogenada que é específica do RNA. E essa base nitrogenada é a uracila. Ah, professor, mas em que isso aí vai ser importante? Gente, vai ser importante em muitos os fatores. Primeiro, para que você saiba, a fita complementar de uma molécula de DNA, quando ela for se autoduplicar, lá na fase de S, né, lá na fase de síntese do ciclo celular, da intéfase. E um outro processo muito importante também, né, que a gente saiba, que vocês saibam essa diferença, né, essas especificidades, é no processo de transcrição, na qual a molécula de RNA vai ser formada. É interessante que a gente saiba, primeiro, qual é a fita de DNA molde, tá? Qual é o segmento, qual é o filamento de DNA que vai servir como modelo para a produção do RNA. E no processo de transcrição, é interessante que saibam, né? É interessante que saibamos
qual vai ser a base nitrogenada complementar ou a base nitrogenada que vai se encaixar no RNA de acordo com aquele DNA molde. Também vai ser importante, aluno, aluna, que você saiba esse processo de bases nitrogenadas exclusivas para cada um dos ácidos nucleicos, porque não só na duplicação, não só na transcrição, mas também no processo de tradução, tá? Nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver nos próximos slides, que no processo de transcrição, onde vão estar todos os aminoácidos, né, é preciso que a gente saiba interpretar e formar cada um dos códons. Porque se esse códon ele for mal formado por você, aluno, se esse códon ele for mal projetado de acordo com o molde do DNA, você vai ocasionar um erro gigantesco no processo de síntese de proteína. E uma questão como essa, que é considerada fácil, você, caro aluna, você, aluno, você não pode errar, tá? Questões básicas dessa você não pode errar. Mais adiante a gente volta a falar sobre o código genético. Pois bem, a estrutura do DNA, gente, foi a princípio, né, postulado ou surgiu como parâmetro de pesquisa por Rosalind Franklin em 1952 por meio de imagens retiradas de difração de raio-x, né? Mas apenas James Watts e Francis Crick propuseram um modelo, seguindo como referência, né, as imagens de difração de raio-x de Rosalind Franklin, propuseram um modelo tridimensional sobre a molécula de DNA que, inclusive, é válido até os dias de hoje, né? O que é que esse modelo retrata? Retrata que a molécula de DNA ela é formada por duas fitas de polinucleotídeos, né? E que essas duas fitas de polinucleotídeos estão ligadas lateralmente por ligações de hidrogênio, né, que vai acontecer aí entre as bases nitrogenadas, sempre, tá? Timina conectada, sempre timina ligada à guanina, né? E timina adenina e adenina com... Vale, meu Deus, confundi aqui. Vamos lá. Essas ligações, pontos de hidrogênio, elas vão sempre existir entre adenina e timina e entre citosina e guanina, tá? Só que entre adenina e timina são duas ligações de hidrogênio e entre guanina e citosina serão 3 ligações de hidrogênio. Porém, entre um nucleotídeo e outro, né, também há uma conexão entre o fosfato de um nucleotídeo e a pentose de outro nucleotídeo por meio de ligações químicas chamadas ligações fosfodiéster. Então, o que liga um nucleotídeo em outro? Primeiro, as suas bases nitrogenadas, adenina com timina, 2 ligações de hidrogênio. Outras ligações entre bases nitrogenadas vão estar entre citosina e guanina, 3 ligações de hidrogênio. E para formar a fita, né, uma fita de polinucleotídeos, um nucleotídeo vai estar ligado a outro por meio do fosfato e sua pentose, né, formando aí uma ligação fosfodiéster. Então nós temos aí adenina e timina, citosina e guanina. Sempre, aluno, é interessante que você lembre-se disso. A quantidade de adenina vai ser exatamente igual à quantidade de timina. Ah, André, eu vi uma proporção, outro dia em uma questão, onde mostrava que a proporção de timina não era a mesma de adenina. Ou, né, a gente pode pegar esse outro exemplo, a quantidade de timina não era a mesma de guanina. Ou citosina não era a mesma de guanina. Se você viu proporção diferente entre citosina e guanina, é possível sim existir essa proporção diferente, tá? Que não seja de uma para uma, é possível? É possível. Só não é possível, aluno, só não é possível, aluna, se nós estivermos nos referindo à molécula de DNA. Tá ok? Se nós não estivermos nos referindo à molécula de DNA,
as proporções entre citosina e guanina pode sim, será sim diferente, tá? E a gente não vai ver timina e adenina, porque timina ela jamais vai estar presente no DNA. Então, falou em timina, você já mata a charada, está se referindo ao DNA, tá ok? Qual é a base nitrogenada exclusiva do RNA? Ao invés de timina, será a uracila. Mas eu chamo muita atenção nessa questão de proporções, tá ok? Se você tem lá um trecho, tem lá uma fração do enunciado, uma fração do comando, que demonstra uma desproporcionalidade entre citosina e guanina, vá certo, aluno, não está se referindo à molécula de DNA. A não ser que a questão ela venha mostrando que se trata de uma mutação gênica, que foi por uma subtração ou uma adição de base nitrogenada. Então, se houve esse processo de alteração, então é possível que o DNA mutante ele tenha essas proporções diferentes. Mas se estamos referindo à molécula de DNA normal, a proporção de citosina sempre será igual à proporção de guanina. A estrutura do ácido do ribonucleico, né? A princípio é importante só lembrar que nós temos 3 tipos de RNAs, né? O RNA que é produzido a partir da molécula de RNA, com exceção, né, do retrovírus, mas o RNA, de via de regra, né, com exceção dos retrovírus, é produzido a partir do DNA. Então, nós temos 3 tipos de RNAs. Eu costumo chamar esse primeiro de menino de recado. Por que o menino de recado? Porque o RNA mensageiro, ele vai conduzir, ou mRNA, né? Ou RNA-M, RNA mensageiro. É ele quem vai conduzir o material genético. É ele quem vai conduzir o código. É ele quem vai conduzir o que está codificado no DNA, no interior do núcleo. É importante frisar que eu estou me referindo ao DNA nuclear, porque se eu estou me referindo ao DNA mitocondrial, este DNA mitocondrial, né, vai entrar lá em DNA mãe, aí é uma outra situação. O DNA mitocondrial, ele não sintetiza proteína, tá? O que vai sintetizar proteína é o DNA nuclear. E o DNA, gente, ele é de grande importância para o núcleo, ao ponto de ele não se dar o luxo de sair de dentro dele. Então, o que é que ele faz? Pega as informações codificadas presentes nele, produz uma molécula de RNA a partir de enzimas, o RNA mensageiro vai sendo produzido e aí sendo copiado, né? Os códigos de acordo com as bases nitrogenadas do DNA modelo. E quando esse RNA mensageiro ele é produzido no interior do núcleo, ele vai sair do núcleo e vai atuar lá no citoplasma da célula, onde encontramos uma molécula, na verdade, onde encontramos uma organela, ribossomos, que vai interpretar, que vai traduzir o que aquele código vem trazendo, né? O que aquele RNA mensageiro vem trazendo. Quando o RNA mensageiro conecta-se por meio de tentativas e erros ao ribossomo, é hora de entrar em ação, né, um outro tipo de RNA chamado de RNA transportador. Esse RNA transportador, ele vai ter uma sequência de 3 bases nitrogenadas em uma de suas extremidades, que vai se conectar à sequência de 3 bases nitrogenadas presentes no código, presente no códon, trazido pelo RNA mensageiro. A sequência de 3 bases nitrogenadas presente no RNA mensageiro, damos o nome de códon, tá? E a sequência de 3 bases nitrogenadas presentes no RNA transportador, damos o nome de anticódon. Um fato curioso, né, está na geometria, está na morfologia desse RNA transportador, que ele tem essa peculiaridade conforme a imagem está mostrando. Ó. Em uma extremidade, né, que é essa inferior aí, nós encontramos o anticódon, para se encaixar com o códon do RNA mensageiro,
E na outra extremidade nós encontramos vai estar presente o aminoácido para compor aquela proteína. Na imagem ao lado, né, nós encontramos aí a presença do RNA mensageiro e, como já falei, né, por meio de tentativas e erros, os códons vão se encaixando, ou os anticódons vão se encaixando com os códons até que a proteína ela seja formada. Um outro tipo de RNA que nós temos é o RNA ribossômico. Este, como o próprio nome diz, é o RNA que vai compor a organela de ribossomo que está aí presente no citoplasma da célula. É interessante também destacar que nesse processo, conforme eu falei anteriormente, nós temos uma dinamicidade muito grande que acontece com a molécula de DNA, e essa dinamicidade, né, que acontece com a molécula de DNA vai compor o que nós chamamos de dogma central da biologia molecular, tá? O dogma central da biologia molecular, que consiste nessas etapas, conforme mostra aqui a imagem da apresentação. Esses 4 caminhos, né, 3 é mais comum, outro nem tanto, consiste em, primeiro no processo de duplicação, onde a molécula de DNA ela vai ser duplicada e originará outra, né, com 50% do que já existia nela. A transcrição consiste no procedimento que eu acabei de falar, onde a molécula de DNA, né, vai, por meio de enzimas, vai originar a molécula de RNA, onde a partir daí vai ser conduzido até o citoplasma da célula. A esse processo, onde a molécula de DNA origina a molécula de RNA, nós chamamos de transcrição. E ao chegar no citoplasma, o RNA mensageiro ele vai ser traduzido, né? O RNA mensageiro ele vai ser interpretado pela organela ribossomo, formando assim o composto proteico. Então, esse é o dogma central da biologia molecular, porém, temos aí uma setinha invertida, né, digamos assim. Temos aí um sentido contrário, porque, como eu falei anteriormente, né, é normal que a molécula de DNA origina a molécula de RNA. Porém, né, no entanto, os retrovírus, essa regra não vale, né? Nos retrovírus, nós temos que é a partir da molécula de RNA que o DNA é formado, por meio de uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então, ela atua de forma invertida, né? Origina o DNA a partir da molécula de RNA. E para finalizarmos mais um momento, eu trouxe esta imagem também muito importante no processo de síntese proteica, que é o código genético. O código genético, ele é muito fácil de ser interpretado, né? É uma questão também que o aluno ele não pode nem pensar em errar, onde nós temos aí todos os possíveis códons, né, que é a sequência de 3 bases nitrogenadas, representada aí pela primeira letra de cada uma de suas bases. E aqui está bem claro, nítido, né, que essa sequência de 3 bases nitrogenadas se refere à molécula de RNA. Ah, professor, como é que você sabe que se refere à molécula de RNA? Pela presença da uracila. Então, na aula passada, né, foi dito que existiam 20 tipos de aminoácidos e aqui está, né? Nós podemos definir, nós podemos encontrar nessa tabela exatamente todos os 20 tipos de aminoácidos. E que a sequência de 3 bases nitrogenadas vai estar se referindo a um tipo de aminoácido. Sempre é isso. Um códon, sequência de 3 bases nitrogenadas do DNA ou do RNA, sempre vai se referir ao mesmo tipo de aminoácido. Tá? Códon, sequência de 3 bases nitrogenadas presentes no DNA ou no RNA, sempre vai estar se referindo ao mesmo tipo de aminoácido. Como nós temos aí a sequência, né? Fenilalanina, então jamais esse códon vai representar outro aminoácido.
Porém, né, a fenilalanina ela não é representada só sempre pelo mesmo códon, como mostra aí. O códon UUC também representa o aminoácido fenilalanina. Por causa disso, gente, o código genético tem uma característica que nós dizemos que ele é um código genético degenerado ou ele é um código genético degenerativo, tá? Por que isso? Porque um aminoácido, quer dizer, um códon, sempre vai estar se referindo, sempre vai estar representando o mesmo aminoácido, isso não muda. Um códon sempre vai estar representando o mesmo aminoácido. Mas o mesmo aminoácido pode ser representado por 2 ou mais códons. Isso aí torna um código genético degenerativo. E, independente de ser um ser primitivo ou um ser complexo, todo e qualquer ser vivo terá todo e qualquer ser vivo, para analisar os tipos de aminoácidos que compõem as suas moléculas de proteína, sempre vai ser utilizado o mesmo código genético. Por isso aí, ele recebe uma outra característica, que é ser considerado um código genético universal. E aí, dependendo do processo de mutação, né, e aí, dependendo do processo em que essas bases nitrogenadas elas podem ser alteradas, virão a formação, ou a substituição, a adição ou a retirada de um aminoácido, fazendo com que a proteína ela seja alterada, o que define aí uma mutação. Eu trouxe aqui esse exemplo, né, esse exercício, para que a gente possa resolver junto, antes de terminarmos esse nosso momento. Diz o seguinte: uma informação genética, seria essa informação genética, um fragmento de DNA, pode ser inserido em uma outra molécula de DNA diferente, como um vetor de clonagem molecular, que aí a gente vai falar sobre isso em outro momento, que são os responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias. Nesse caso, o fragmento de DNA, no caso aí está relacionado ao gene da insulina, será transcrito, posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana da bactéria. Então vamos aqui ao comando. De onde podem ser retirados os fragmentos de DNA? Pessoal, essa questão, tá? Não temos muito o que perder tempo com ela. E lembre-se, é uma questão onde muitos vão acertar. Isso significa que ela vai valer mais pontos, tá? E aí pergunta, de onde iremos tirar esse fragmento de DNA? Do núcleo da célula? De onde iremos tirar esse fragmento de DNA? Dos ribossomos presentes no citoplasma? Ou do próprio citoplasma, né? Aqui ele vai levar em consideração que a bactéria é procariótica, né? Ele está levando em consideração aí que o DNA bacteriano ele está situado no citoplasma, só, gente, que o fragmento que ele está retirando não vem da bactéria, pelo contrário, está sendo inserido na bactéria. Do complexo golgiense ou do retículo endoplasmático rugoso? Bom, aqui de cara nós podemos eliminar 3 das 5 opções, né? O ribossomo não tem DNA, assim como o complexo de Golgi, nem tampouco o retículo endoplasmático rugoso. Uma organela onde encontraremos moléculas de DNA é a mitocôndria, viu? E também nos plastos, nos cloroplastos. Tudo bem, mas nem foi exposto aí mitocôndria, nem foi exposto aí os plastos, né, os cloroplastos. Então, só me restam 2 opções, ou núcleo ou citoplasma. Lembre-se que o fragmento está sendo retirado de uma célula humana para a produção de insulina. Então, a insulina quem vai produzir é a bactéria. Então, a bactéria vai precisar de um citoplasma vindo de um ser humano. E por o ser humano ser um animal, consequentemente eucariótico, a resposta é do interior do núcleo. E assim, né, nós vamos aqui para um último exercício, vamos aqui para uma última questão, essa bem mais atualizada, né, bem mais interessante
ou não diria mais interessante, porém bem mais dentro de nossa realidade, né, mais contemporânea, digamos assim, diz o seguinte: o processo de produção de vacinas tornou-se um assunto recorrente desde o início da pandemia de Covid-19. Uma das primeiras vacinas contra SARS-CoV-2 foi produzida a partir do fragmento de ácido nucleico mensageiro, RNA ou mRNA, do vírus, resultando na produção de uma proteína envolvida na entrada da partícula viral na célula. Este processo tem sido suficiente para desenvolver a imunidade à infecção pelo novo coronavírus. Assim como o mRNA, existem outros tipos de RNA que desempenham diversas funções na célula. Então aqui o que é que aconteceu, né? A produção de vacina tornou-se um assunto recorrente na pandemia. Uma das primeiras vacinas contra o Covid foi produzida a partir do fragmento de RNA, no caso RNA-M, retirado do vírus. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a mensagem proteica viral que foi retirado de lá e inserido no corpo humano. Eita, professor, e aí, isso não é perigoso, não? Bom, lembrem-se que o vírus, ele não é constituído só de proteína, certo? Os vírus não têm só proteínas, os vírus também têm seu material genético. Então, o que é que o organismo está sendo estimulado a produzir? Proteína, a proteína S, né? A proteína spike, que é exatamente o conectivo dele com as células receptoras. Então, qual foi o intuito de eu produzir uma proteína, meu organismo detectar aquela como estranha e, a partir de então, produzir anticorpos que anule aquela proteína S, que anule aquele conectivo viral, para quando o vírus vier com sua potência máxima, as proteínas já estarem produzidas e o vírus ter já uma surpresinha para eles, que é a não capacidade de reproduzir. Né? Os anticorpos anulariam aí a potência de reprodução dos vírus. Então vamos aqui ao comando. Sobre a atribuição, ou sobre as Vamos lá ao que diz o comando. Sobre as atribuições do mRNA, ou seja, RNA mensageiro ou RNA-M, é correto afirmar: 1. O RNA mensageiro atua no transporte de aminoácidos. Gente, não tem mais nem o que ler nessa alternativa. Tá? Não temos mais nem o que ler, porque o RNA mensageiro, ele não transporta aminoácidos. Quem vai transportar os aminoácidos são os RNAs transportadores. E aqui ele atribuiu essa função ao RNA mensageiro. Tá fora, né? Letra B. O RNA-M ou mRNA compõe as estruturas básicas dos ribossomos. Outra falha na questão. Tá? Quem constitui a estrutura básica do RNA ribossomo, quem constitui a estrutura básica do ribossomo, o próprio nome está dizendo, gente, é o RNA ribossômico, não o mRNA, não o RNA mensageiro. Letra C. O RNA ou mRNA regula os processos celulares com a síntese de telômeros, inativação do cromossomo X e transporta a proteína para o interior do retículo endoplasmático, seja ele rugoso ou liso. Gente, os telômeros são extremidades dos cromossomos, né, que o mantém íntegro, que o mantém ativo, que o mantém funcional. Assim sendo, mantém a célula viva. Costumo, inclusive, comparar telômeros, né, às extremidades de um cadarço novo. Se a gente observar um cadarço novinho, as suas extremidades ela tem uma espécie de uma cola que mantém a integridade do cadarço. A partir do momento em que o cadarço ele perde aquela colinha, né,
perde aquela estruturazinha nas suas extremidades, o cadastro ele vem perdendo, ele vem diminuindo, ele vem sendo destruído. Assim é o papel dos telômeros nos cromossomos. Letra D. O RNA mensageiro, ou mRNA, transfere informações genéticas do núcleo ao citoplasma ou do gene para o ribossomo. E letra E. O mRNA atua no processamento de modificações pós-traducionais de proteínas. Então aqui, gente, ficou claro que o que nós estamos transportando do vírus para a célula é um trecho do DNA que vai sintetizar a proteína spike, e isso aí se refere ao que nós chamamos de gene. Então a alternativa correta seria o RNA mensageiro transfere informações genéticas do núcleo ao citoplasma, ou então do gene para o ribossomo, onde a síntese de proteína ela vai ocorrer. E aí, gente, nós terminamos, né, mais um encontro, espero que tenha sido bastante útil e aguardem, logo, logo retornaremos. Um abraço e até a próxima. E aí, vidas, aprenderam tudinho sobre DNA e RNA? Aproveitem e já coloquem a musiquinha aí na playlist de vocês para ficar na ponta da língua para o dia do Enem. Tá bom. Na nossa segunda aula de hoje, nós vamos revisar matemática. O professor Hugo Gomes vai mostrar que responder as questões da prova pode ser mais fácil do que você imagina. Olá, pessoal. Aqui é o professor Hugo Gomes, sou professor de matemática e estou trazendo aqui para vocês uma breve aula sobre um tema muito relevante para a prova do Enem, que é a análise combinatória. A análise combinatória, ela é a área da matemática que se preocupa em calcular a quantidade de formas que um determinado evento pode acontecer. Por exemplo, quando você entra num restaurante self-service, vai montar o seu prato, há várias combinações ali de comida que você pode, né, utilizar para estar montando seu prato. E a análise combinatória ela nos auxilia a calcular essa quantidade de opções. A principal função ou a principal consequência, né, do cálculo das possibilidades de um evento acontecer é nos permitir calcular a probabilidade de algum evento acontecer. Então a gente pode dizer que a análise combinatória ela existe também, principalmente, para subsidiar o cálculo de probabilidades. Então, se a gente consegue, por exemplo, calcular a probabilidade de ganhar na Mega Sena, é porque nós também conseguimos calcular o número de chances que o resultado da Mega Sena pode acontecer, certo? E aí você me pergunta, professor, isso surgiu de onde, desde quando, né? Como é que se originou esse estudo da análise combinatória? Qual é a principal aplicação prática? Então, eu posso dizer que, inicialmente, surgiu a curiosidade das pessoas de saber a probabilidade de ganhar ou de perder jogos, né, ao jogar um jogo de azar, seja cartas, seja dados. Então, as primeiras pessoas elas estavam curiosas a discutir isso, né? Qual a chance que eu tenho de ganhar, qual a chance que eu tenho de perder. E para a gente calcular essa chance de ganhar ou de perder num jogo de azar, a gente precisa então saber quais as formas que esse jogo pode se desenrolar, para saber quais são as formas totais e quais são as formas que nos favorecem, ou seja, que nos faria ganhar aquela aposta, certo? Então a análise combinatória surge aí, nesse contexto, para subsidiar o cálculo de probabilidades. E aí, claro, ela se desenvolve para diversas áreas do conhecimento, certo? Então, vamos aqui estudar, né, o princípio fundamental da contagem, que seria o princípio mestre da análise combinatória. Esse princípio ele rege toda a análise combinatória e eu escrevi aqui para vocês o princípio fundamental da contagem, também chamado de PFC, pode ser dividido em duas partes, o princípio aditivo, que está relacionado ao conectivo OU, e o princípio multiplicativo, que está relacionado ao conectivo I. Eles servem para indicar quantas vezes e as diferentes formas de um evento acontecer. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, podemos obter face cara ou face coroa.
Então você adiciona aí, ó, face e cara, nós temos uma possibilidade, ou coroa, nós temos outra possibilidade, totalizando 2 possibilidades. Então, no lançamento de uma moeda, o evento ele pode acontecer de 2 formas diferentes. No lançamento de um dado, podemos obter o número 1, ou o número 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. São 6 possibilidades. Então eu somei aí o número de possibilidades do dado até chegar na quantidade de 6. Eu estou utilizando o conectivo OU, que seria o princípio aditivo. No lançamento simultâneo de um dado e uma moeda, o total de resultados possíveis vai ser dado por 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12, que seria o número de possibilidades do acontecimento desse resultado conjunto, né? Lançar um dado e uma moeda e princípio multiplicativo. Então a gente pode resumir o princípio fundamental da contagem dizendo que seja um evento A que possa acontecer de N formas distintas e um evento B que possa acontecer de N formas distintas, então o total de maneiras de acontecer o evento A ou o evento B é dado por M mais N, a soma das possibilidades, e o total de maneiras de acontecer o evento A e B é dado por M vezes N que é o produto do número de opções. Dentro da análise combinatória, uma das operações mais comuns é um produtório, né? Vocês vão já entender, quando eu trazer aqui os conceitos de permutação, arranjo e combinação, vocês vão entender o porquê dessa operação fatorial ser tão comum dentro desse contexto. Então é bom que saibamos, né, antes de prosseguir no estudo da teoria, saibamos o que seria a operação fatorial. O fatorial de um número, n, né, é importante frisar que a operação fatorial ela só é válida para números naturais, certo? Números naturais. E o fatorial de n, maior do que 1, é o produto, é o produtório de todos os números naturais que inicia nesse mesmo número e vai até 1. Exemplo, o 4 fatorial, você vai multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá igual a 24. 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5.040. E de forma genérica, um número qualquer n fatorial é n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, e que vai multiplicando todos os antecessores de n até chegar no 1, certo? Para a gente poder entender melhor o que se trata esse fatorial, eu trouxe aqui o conceito, né, os 2 principais tipos de permutação que são cobrados no Enem. O que significa permutação? Permutação significa a troca de posição entre elementos de um mesmo conjunto, certo? A permutação, como eu citei, os 2 principais casos são a permutação simples e a permutação com elementos repetidos. A permutação simples, a gente vai tratar quando o conjunto tiver todos os elementos distintos entre si. E a permutação com elementos repetidos, o título ele já é autoexplicativo. A gente vai tratar, a gente vai utilizar quando o conjunto tiver elementos repetidos. Eu vou explicar aqui melhor para vocês com um exemplo, certo? Eu vou perguntar para vocês quantos anagramas a gente poderia formar com a palavra amor, né? A palavra amor, ela tem 4 letras, são 4 elementos, todos distintos. E quando eu questiono sobre o número de anagramas, eu quero saber quantas palavras diferentes, embaralhando essas letras, a gente poderia formar. Destaco que na matemática, a gente não está preocupado se essa palavra existe ou não, certo? Por exemplo, um anagrama da palavra amor seria a palavra Roma. Então aqui nós temos uma palavra formada pela permutação das letras da palavra amor, e é uma palavra que existe, né, na língua portuguesa, é o nome de uma cidade capital da Itália. Mas eu também posso fazer uma permutação M-R-O-A, né, que seria uma palavra que não existe, mas é também um caso de permutação da palavra amor. Então você pensa assim, na hora de formar um anagrama da palavra amor, eu vou precisar escolher a primeira letra, e vou precisar escolher a segunda letra, e vou precisar escolher a terceira letra, e vou precisar escolher a quarta letra, princípio fundamental da contagem. Na hora de escolher a primeira letra eu tenho 4 opções, na hora de escolher a segunda letra eu tenho 3 opções, na hora de escolher a terceira letra eu vou ter só 2 opções, e na hora de escolher a última letra eu tenho só uma opção. Então aqui você tem exatamente o 4 fatorial. Então entenda, o fatorial ela é uma operação que eu gosto de citar, que é uma operação artificial, que serve para você contrair esse produto.
Para não ter que escrever sempre, né, esse produto por extenso, você pode escrever 4 fatorial e o resultado disso vai dar 24. Ou seja, a palavra amor, ela tem 24 anagramas. Eu posso fazer 24 palavras com essas letras apenas embaralhando a posição, sem inserir nenhuma letra nova e sem excluir nenhuma letra da palavra, certo? Isso é permutação. Os casos de permutação com repetição, né, vamos pegar aqui uma palavra bem clássica, né, que quem já estudou permutação deve já ter visto. Eu peguei aqui a palavra arara. A palavra arara tem 5 letras, né? Então, se você pensar genericamente como na primeira situação, né, a permutação de n elementos vai ser esse n fatorial, que é a permutação simples, né, 4 fatorial. Mas se eu fizer isso na palavra arara, se eu contar, arara tem 5 letras e eu faço uma permutação de 5, eu escrevo 5 fatorial, só que, aí vem um detalhe, se eu troco a letra A pela letra a palavra permanece a mesma, nós não teríamos uma nova palavra. Se eu troco a letra R pela letra R, eu também teria a mesma palavra, eu não teria uma palavra diferente. Então eu vou precisar descontar. Eu já contei essa permutação quando eu fiz 5 fatorial e eu vou descontar essa permutação entre as letras repetidas. Para isso eu identifico aqui, acima do P, eu coloco um número 3 referente às letras As, quantidade de letras As na palavra, e coloco um 2 referente às letras R's, da palavra arara. Venho aqui e divido o meu 5 fatorial por 3 fatorial e por 2 fatorial, porque eu estou descontando, né? Dentro de um produto, quando eu quero descontar, eu pego a operação inversa desse produto, que é a divisão. Então, eu divido por 3 fatorial, que seria a permutação entre as letras As, e também por 2 fatorial, que seria a permutação entre as letras R's. Vou expandir o meu 5 fatorial, eu posso aqui parar no 3, já que no meu denominador eu também tenho um 3 fatorial, e desenvolvo o meu 2 fatorial aqui no denominador. Simplifico 3 fatorial com 3 fatorial, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, a palavra arara, ela só vai ter 10 anagramas devido à presença de letras repetidas. Então, a gente pode generalizar dizendo que a permutação de n elementos com alfa, beta, elementos repetidos, vai ser n fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial. Isso é o que está escrito aqui no slide anterior, né? Nós temos aqui a permutação simples de n elementos dado por n fatorial e a permutação com repetição de n elementos com ABC, quantidade de elementos repetidos, vai ser n fatorial sobre a fatorial, b fatorial e c fatorial. Esses são os 2 principais casos de permutação que é bastante cobrado na prova do Enem, certo? Galera, é importante dizer que análise combinatória é um assunto que está presente em todas as provas do Enem, certo? Não existe edição da prova do Enem que não conte com questões de análise combinatória. Varia a quantidade, eu diria que é esperado 2, às vezes 3 questões, certo? É um assunto que está sempre presente na prova. E quando soma-se com as questões de probabilidade, juntando as duas, são 2 assuntos que é muito difícil de você separar, juntando análise com probabilidade, deve ter ali na faixa de 6 a 8 questões na prova do Enem, certo? Vamos para o arranjo simples, né? Vamos entrar aqui na fase final da nossa explicação teórica, né? E a gente vai depois exemplificar cada tópico desse que nós estamos falando. Essa parte teórica nós vamos exemplificar com várias questões. Nessa aula mesmo eu vou falar sobre a Mega Sena, sobre como você pode entender, né, as probabilidades de se jogar na Mega Sena. Então fique aqui se você quer ganhar na Mega Sena ainda esse ano. Arranjo simples significa o quê? São agrupamentos nos quais a natureza e a ordem dos elementos diferem o conjunto. Traduzindo, você vai ter ali um conjunto de elementos N disponível, certo? Você vai escolher alguns para participar desse conjunto que você está selecionando e outros vão ficar de fora, certo? Por exemplo, na hora de você, por exemplo, no restaurante, né, numa sorveteria, você chega lá, tem aqueles sabores de sorvete, você não vai escolher todos, você vai escolher alguns,
Então você ali está fazendo um agrupamento, né? Esse agrupamento, na hora da escolha, a ordem que você escolhe esses elementos pode importar ou não, certo? E essa diferença entre a ordem importar ou não é muito sensível, é muito pequena, é uma coisa que a gente precisa exercitar muito para poder entender. É um dos pontos que os alunos sentem mais dificuldade. É apontar se a ordem de escolha de um determinado conjunto vai ser relevante ou não. E para você decidir melhor sobre isso, você precisa focar na ação que está sendo feita, certo? Então, no arranjo, a ordem e a natureza dos elementos importam. O que seria a natureza? A natureza do elemento seria o elemento em si. Ou seja, você escolher sorvete de chocolate é diferente de você escolher sorvete de morango. Então, a natureza do elemento é isso, é chocolate e morango, são dois sabores diferentes. Então, quando eu mudo a natureza do elemento, eu mudo o meu conjunto, fato. Mas a ordem, se eu escolher chocolate e morango, meu sorvete fica igual ou fica diferente se eu escolher morango e chocolate? Então, vai ter casos que essa ordem vai importar, vai ter casos que não. O arranjo seria o tipo de agrupamento que considera essa ordem. O exemplo que eu dei aqui foi, na hora de formarmos um número com 3 dígitos distintos, a partir dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ordem de escolha dos elementos diferencia o conjunto. Claro, você tem 7 números, 7 dígitos. Você vai escolher 3, certo? Dos 7 você vai escolher 3. E aí eu citei aqui um exemplo. Escolhendo os números 1, 3 e 7, a gente pode formar o número 137, a gente pode formar 173, a gente pode formar 371, 317, 713 e 731, certo? Então a ordem que eu escolho os meus números importa. A ordem que eu escolhi esses números importa. Então, o total de arranjos que podemos formar com P elementos a partir de um conjunto com N elementos, onde N é sempre maior ou igual a P, né, porque eu preciso, na hora de arranjar, eu preciso que o número de elementos disponíveis seja maior do que o número de elementos selecionados, tá? Porque o arranjo simples, ele não vai considerar que você pode repetir. Por isso que o nome é simples. Você não pode repetir sua escolha, certo? Então, N sempre maior ou igual a P. Então, a fórmula do arranjo diz que eu preciso fazer a permutação dos N, eu permuto todo mundo do meu conjunto e depois eu desconto da permutação de quem não irá participar do conjunto, tá? Então, se eu tenho N elementos disponíveis e vai ter um conjunto, eu vou ter uma seleção de P elementos, N menos P não irá participar. Então, eu permuto todo mundo, depois desconto a permutação de quem não vai participar. No caso, nesse caso que a gente acabou de fazer, você tem 7 números e quer escolher 3, né? Então, você permuta todo mundo, 7 fatorial, e você desconta a permutação de quem não irá participar, que seria 7 menos 3, certo? Então, eu ficaria com 7 fatorial sobre 4 fatorial, simplifico aqui, eu desenvolvo 7 até chegar no 4, simplifico 4 fatorial com 4 fatorial e vai me dar aqui um total de 210 possibilidades. Então, 210 possibilidades para eu formar um número com 3 dígitos, tendo 7 números disponíveis, certo? Seriam 210, por quê? Porque a ordem importa. A ordem que eu escolhi esses meus números importa, certo? E vamos estudar agora quando a ordem não importará. Vamos aqui, ó. Combinação simples, são agrupamentos nos quais apenas a natureza do elemento vai diferenciar o conjunto. Só a natureza, ou seja, só se eu trocar um elemento pelo outro para que eu tenha um conjunto distinto. Vamos ao exemplo. Ó. Na hora de escolher 2 frutas para fazer um suco, a partir das opções laranja, limão, uva, abacaxi e morango, a ordem das frutas não altera o resultado. Portanto, deve desconsiderar a troca de posição. Claro, se eu escolho abacaxi e laranja, o suco vai ficar o mesmo se eu escolher laranja e abacaxi. Aí você vai me dizer, professor, mas se eu trocar abacaxi por morango vai mudar. Vai sim, mas isso não se discute. A discussão não é sobre a natureza, a discussão é sobre a ordem. Então, na hora de escolher as frutas, se eu inverto a ordem dessas frutas, o suco vai mudar? Vai ter alguma diferença? Não. Então, você pode pensar o seguinte raciocínio. Na hora de escolher a primeira fruta, eu tenho 5 opções. E na hora de escolher a segunda fruta, eu tenho 4 opções. Como a ordem não importa, eu divido pela permutação delas duas. Né? Isso é a mesma coisa de fazer combinação de NP. Combinação de NP
seria você permutar os elementos do conjunto, todos eles, n fatorial. Depois você vai descontar, você vai retirar dessa contagem a permutação dos elementos que não irão participar do conjunto, que seria n menos p. N menos p são os elementos que não participam do conjunto. E p fatorial, que você também desconta p fatorial, seria a permutação entre eles, entre os grupos que foi escolhido, certo? E aí, a gente vem para a seguinte questão. Quando é que a gente deve considerar que a ordem importa e quando é que a gente deve considerar que a ordem não importa? E a dica que eu dou para vocês é a seguinte. Vocês, ao lerem um texto e ao fazer esse julgamento, se a ordem vai importar ou não, vocês precisam focar não no objeto, não no elemento. Vocês precisam focar na ação que está sendo feita, na ação, certo? Eu vou dar alguns exemplos para tentar esclarecer esse ponto, que eu repito, é um ponto de extrema dificuldade da maioria dos alunos. Prestem atenção. Nesse exemplo que a gente acabou de ver, eu estava aqui escolhendo frutas para fazer um suco. E acho que ficou claro que a ordem que eu escolho essas frutas não irá alterar o meu suco. Ok. Mas se eu fosse um comerciante, eu trabalho numa feira, eu vendo várias frutas para os meus clientes. Na minha barraca, tem muitas frutas que ficam aqui atrás, na minha barraca, e eu vou escolher algumas para expor ali na frente, para organizar uma vitrine de frutas para os meus clientes, para facilitar a compra. Na hora que eu vou organizar essa vitrine, devido ter uma posição, devido ter uma ordem, devido ter uma diferença entre os locais que as frutas vão estar, essa ordem passa a ser considerada. Então, preste atenção, não é sobre frutas, é sobre o que eu estou fazendo com as frutas. Na hora de fazer um suco, a ordem não importa. Na hora de organizar uma barraca de frutas, a ordem importa, certo? Na hora que eu chego no self-service, que eu vou montar meu prato, eu sei que sempre tem aquela polêmica, né? Se o arroz vai por cima do feijão, se o feijão vai por cima do arroz, mas de fato isso não importa. A ordem que você vai colocar no seu prato não importa, certo? Então, isso seria uma combinação. Mas o dono do restaurante, quando vai dispor no seu buffet aquelas comidas, ele tem um posicionamento ali, ele tem uma ordem, então a ordem vai importar, certo? Vou dar mais um exemplo. Na hora que a gente vai formar uma comissão, você tem ali um grupo de pessoas, 10 pessoas, você quer formar uma comissão com 5. Se nessa comissão todas as pessoas tiverem o mesmo cargo, a mesma função, se todas elas tiverem a mesma atribuição, a ordem de escolha dessas pessoas, desses elementos do conjunto, não importa. Mas se na hora que você for escolher, a mesma situação, tem um grupo de pessoas, 10 pessoas, quero escolher 5. Aí você diz, um vai ser o presidente, o outro vai ser o vice-presidente, o outro vai ser o tesoureiro, o outro vai ser o secretário. Se dentro do grupo existem funções diferentes, se você tem uma hierarquia, se você tem um posicionamento, se você tem diferença entre essas pessoas, você vai ter um caso que a ordem importa, então você teria um arranjo, certo? Então, prestem bem atenção. Na hora de decidir se a ordem dos elementos, se a ordem de escolha dos elementos importa, você deve focar na ação, certo? Se for um arranjo, você vai fazer o quê? Você vai permutar todo mundo, n fatorial, e vai descontar pela permutação de quem não vai participar do conjunto. É importante sim saber essa fórmula, tá? Apesar dela ser derivada do princípio fundamental da contagem, o Enem ele exige que vocês saibam também essa fórmula e eu vou já mostrar em exemplo o porquê. Na combinação simples, a ordem dos elementos não importa, o que difere ele é somente a natureza. Você permuta os n elementos, você desconta n menos p, né? Você desconta o grupo que não irá participar. E, por último, você desconta a permutação entre os elementos que estão participando do grupo, certo? Essa é a grande diferença entre arranjo e combinação. Arranjo, a ordem altera, arranjo, a ordem altera, arranjo, altera. Na combinação, a ordem não altera, beleza? Esse é o tema
muito cobrado, é um tema muito discutido, é um tema muito interessante. E logo após o intervalo, eu vou voltar com exemplos, situações, questões do Enem e de provas semelhantes ao Enem, para a gente poder praticar esses conceitos, né? Só recapitulando para a gente encerrar, análise combinatória é a área da matemática que se preocupa em calcular o total de formas que um evento pode acontecer. Dentro da análise combinatória, nós vamos ter o princípio fundamental da contagem, que rege toda a análise combinatória, dividida entre princípio aditivo e multiplicativo, e as formas de contagem, permutação, que envolve apenas a troca de posição dos elementos, que vai ser uma permutação simples ou com repetição, e arranjo e combinação, que são duas formas de agrupar os elementos, onde no arranjo a ordem dos elementos altera e na combinação a ordem não altera. Beleza? Aguardo vocês depois do intervalo para fazermos questões sobre esse assunto. Estamos de volta com Nota 10 e vamos aqui continuar com a nossa aula de análise combinatória, né? Um assunto muito importante para o Enem, um assunto que tem presença certa na prova. Diria que no mínimo 2 questões, mas pode ser mais, né? E eu trouxe aqui algumas questões para a gente poder praticar, poder fixar essas explicações que eu passei na primeira parte da aula. Lembrando, a análise combinatória é a área da matemática que se preocupa em calcular a quantidade de formas que um evento pode acontecer, a fim de subsidiar o cálculo de probabilidades. O princípio fundamental da contagem que rege toda essa análise combinatória, princípio aditivo e multiplicativo. Temos aí também, derivado desse princípio multiplicativo e aditivo, a permutação simples e com repetição, o arranjo simples e a combinação simples. Vamos aprender a diferenciar cada caso desse nessas questões que aqui se seguem. Vamos ler o enunciado. Érica resolve passear com a cachorrinha Kika e, antes de sair do apartamento, escolhe colocar uma roupa e uma coleira na cachorrinha. Se Kika tem 7 roupas e 3 coleiras, todas distintas, de quantas maneiras Érica pode escolher uma roupa e uma coleira para passear com a Kika? Galera, ela vai escolher uma roupa e uma coleira. E esse I indica um princípio multiplicativo, né? Indica o princípio multiplicativo. Então, é preciso que você atente para os conectivos lógicos e assim construa a sua lógica, né? Construa o seu raciocínio para chegar na questão. Então, se eu vou escolher uma roupa e uma coleira, para escolher a roupa eu tenho 7 opções e princípio multiplicativo. Para escolher a coleira eu tenho 3 opções, totalizando 7 vezes 3, 21 opções. O gabarito é a letra B. É importante frisar que numa questão como essa, devido nós estarmos escolhendo um elemento do conjunto roupa e um elemento do conjunto coleira, não se discute sobre ordem. Não se discute sobre ordem, tá? Então, 7 roupas, 3 coleiras, 7 vezes 3, 21. Da mesma forma que você vai olhar para o seu guarda-roupa, vamos imaginar, você tem 3 camisetas, 2 bermudas, e você se pergunta, de quantas formas eu posso me vestir com essas 3 camisetas e essas 2 bermudas? Você faz 3 vezes 2, 6, e a pergunta sobre ordem não cabe. A pergunta sobre ordem não cabe. A pergunta sobre ordem, ela cabe a partir do momento que você vai agrupar, ou seja, que você vai escolher mais de um elemento dentro do mesmo conjunto. Aí você vai se preocupar em perguntar, será que a ordem importa? Será que a ordem não importa? Nesse caso, não, é apenas o princípio fundamental, 7 vezes 3, 21. Vamos para a questão número 2. Questão 2 diz, no código Morse, as letras são ponto e traço, e as palavras contêm de 1 a 4 letras. O número de palavras distintas que podem ser formadas neste código é de... Então, veja só, se eu for formar palavras com uma letra, eu vou fazer só uma escolha. Então, eu tenho ponto ou traço, eu tenho 2 opções. Se eu for formar palavras com 2 letras, eu vou escolher a primeira letra, tenho 2 opções, e a segunda eu tenho 2 opções. 2 vezes 2, 4. Perceba
quem seriam essas 4 palavras? Vamos aqui escrever as 4 palavras com 2 letras. Eu posso ter ponto e ponto, eu posso ter ponto e traço, eu posso ter traço e ponto e posso ter traço e traço. Então, estão aqui ó, as 4 palavras do código Morse que tem 2 letras, né? Ou eu posso ter uma palavra com 3 letras. Como seria? Quantas palavras com 3 letras eu teria? Aí eu penso, 2 opções para a primeira letra, e 2 opções para a segunda letra, e 2 opções para a terceira letra. 2 vezes 2 vezes 2, 8. E aí, de novo eu reforço, faz muito sentido, ou ajuda muito no seu raciocínio, na clareza do pensar, se você for lá, né, nesse momento que você está aí tendo o primeiro contato, aprendendo análise combinatória, você vai lá e escreve quem seriam essas 8 palavras. Vamos escrever? Vamos lá. Ponto, 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 traço, ponto, traço, ponto e traço, ponto, ponto. Teríamos também traço, 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 ponto, traço, ponto, traço e ponto, traço, traço. Estão aqui as 8 palavras com 3 letras que nós podemos formar com o código Morse. Quando você visualiza o conjunto, o resultado que você obteve fazendo, né, o princípio fundamental da contagem vai ficar mais claro, né? Você vai compreender melhor. Vamos para agora a última, que seria com 4 letras. Palavras formadas no código Morse com 4 letras. Eu tenho 2 opções para a primeira letra e 2 opções para a segunda letra e 2 opções para a terceira e 2 para a quarta, totalizando 16 opções. Eu vou deixar como exercício de casa. Você aí escreva as 16 palavras do código Morse com 4 letras para saber se realmente esse número 16 faz sentido, certo? E agora nós vamos finalizar a questão fazendo o quê? Utilizando o conectivo OU. Por quê? Porque nós podemos ter palavras com 1 letra, ou palavras com 2 letras, ou palavras com 3 letras, ou palavras com 4 letras. Então, o OU indica o quê? O OU indica uma soma. Nós iremos somar 2 mais 4, 6, 6 mais 8, 14, 14 com 16, 30. Então, nós temos 30 palavras no código Morse contendo de 1 a 4 letras. Beleza? Gabarito letra E. Essa é uma bela questão que você pode exemplificar o princípio fundamental da contagem, seja o conectivo I ou o conectivo OU. Vamos para a próxima. Questão 3 diz: para responder a certo questionário, preenche-se o cartão apresentado a seguir. Coloca-se um X, colocando-se um X em uma só resposta para cada questão. De quantas maneiras distintas podemos responder esse questionário? Pronto. Essa é uma pergunta que é bem bacana, porque envolve diretamente coisas que até daqui a alguns dias vocês vão fazer, né? Seria a prova do Enem. De quantas maneiras diferentes eu posso chutar todas as questões do Enem? E quantas delas eu iria fechar a prova? E aí você pode calcular a probabilidade. Você pode calcular a probabilidade de você chutando todas as questões. Qual é a probabilidade de eu acertar todas? E digo para vocês, é menor do que ganhar na Mega Sena, certo? Então, você vai pensar assim, na hora de responder a primeira questão, eu tenho quantas opções? Eu tenho sim ou não, eu tenho 2 opções. E, princípio multiplicativo, na hora de responder a segunda, eu tenho 2 opções. Na hora de responder a terceira, eu tenho 2 opções. Na hora de responder a quarta, também vou ter 2 opções. E na hora de responder a quinta, eu tenho 2 opções, totalizando 2 elevado a 5, ou 32 opções. Então, eu tenho 32 opções para responder, né, essa prova com 5 questões, sabendo que são 2 opções para cada um, sim ou não. Levando para a prova do Enem, para isso que eu acabei de falar. O Enem ele tem 5 alternativas, A, B, C, D e E. Então, cada questão eu tenho 5 escolhas. Como são 180 questões, nós temos 90 questões no primeiro dia e 90 questões no segundo dia, eu tenho um total de 180 questões. O número de formas distintas que eu posso responder à prova do Enem, ou seja, chutar todas as questões, né, aleatoriamente, seria 5 elevado a 180. Seria multiplicar os 5 180 vezes. E desse número total de possibilidades, só tem uma que a gente acertaria todas. Então, a probabilidade seria um caso entre 5 elevado a 180
é um número muito baixo, então eu recomendo que você estude para não precisar chutar, certo? Questão 4, um jovem descobriu que o aplicativo do seu celular edita fotos, possibilitando diversas formas de composição. Dentre elas, aplicar texturas, aplicar molduras e mudar a cor da foto. Questão do Instagram aqui, né? Questão que quase todo mundo usa, né? Pegar fotos, compor lá a foto para poder publicar. Considerando que esse aplicativo dispõe de 5 modelos de textura, 6 tipos de molduras e 4 possibilidades de mudar a cor da foto, o número de maneiras que esse jovem pode fazer uma composição com 4 fotos distintas, utilizando apenas os recursos citados para publicá-las nas redes sociais conforme a ilustração abaixo é. Então, galera, preste atenção. Cada uma das fotos, tá? Quando eu for, imagina lá, você está no celular mexendo na sua foto e tal. Aí você vai editar a primeira foto. A primeira foto você tem 5 texturas e 6 molduras e 4 cores, totalizando 120 opções. Então, a minha primeira foto eu tenho 120 composições diferentes para ela. Assim como eu vou ter na segunda foto, assim como eu vou ter na terceira foto, assim como eu vou ter na quarta. Lembre que são fotos distintas, certo? São fotos distintas. É uma selfie, é uma foto de longe, é uma foto de lado, é uma foto de costa. São 4 fotos distintas, tá? Então, cada uma delas, eu tenho 120 opções. Porque o aluno pode pensar assim, professor, se a primeira eu tenho 120 opções, na segunda não era para ter 119, não? Não. A mesma composição da primeira você pode usar na segunda. Você pode usar a mesma textura, você pode usar a mesma moldura, você pode usar a mesma cor. Por quê? Porque as fotos são distintas. A composição, a natureza da foto é distinta, tá? Então eu posso escolher sim a mesma configuração para todas. Então por isso que todas têm 120 opções. E aí tem uma opção aí 120 elevado a 4 que um aluno descuidado ou descuidada poderia marcar. Mas o detalhe aqui, o que torna essa questão ainda mais especial e um pouco mais difícil, é que você precisa permutar essas 4 fotos, né? Porque você vai postar elas e existe um posicionamento, né? Seria uma espécie de carrossel lá no Instagram. Você tem um carrossel, você que usa o Instagram, você sabe que você pode mudar a posição entre fotos. E vocês, quando vão postar um carrossel, vocês sim consideram a ordem e colocam a foto ali posicionada do jeito que você quer. Seja a foto mais chamativa em primeiro lugar, seja a foto mais chamativa em último, mas você sabe que essa ordem difere. E se essa ordem difere, você precisa considerá-la. Por isso que eu faço uma permutação de 4 e a minha questão vai ser respondida 120 elevado a 4 vezes 4 fatorial. 4 fatorial que é a permutação de 4 fotos, né? 4 fatorial é igual a 24, então nós chegamos em 24 vezes 120 elevado a 4, o gabarito da questão 4 é a letra A. Vamos para a próxima. Próxima questão diz, vamos ler. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Então veja só, galera. Eu tenho 7 pessoas. 7. Aqui, ó. Essas 7 pessoas, elas vão viajar nesse avião, tá? E eu quero saber as formas distintas de acomodar a família. Aí muita gente pensa assim, professor, se eu vou acomodar essas pessoas no avião para fazer uma viagem, então qualquer ordem que eu escolha para montar, para escolher a posição delas, qualquer lugar que elas sentem no avião, elas vão viajar do mesmo jeito. Então se elas vão viajar do mesmo jeito, a ordem de escolha não importa. Esse pensamento, ele é um pensamento coerente. Eu acho que é um pensar que não está distante da realidade, mas ele está equivocado e a gente precisa entender o porquê que ele está errado. Você precisa entender por que essa lógica está errada. Porque o verbo utilizado, a ação que a questão propôs, não é viajar. Eu não vou, dentro de um grupo de 7, escolher 4 para viajar. Se fosse isso, escolher pessoas para ir para uma viagem, se
todas vão viajar e todas vão ter os mesmos benefícios, a ordem não importaria. Mas eu estou falando de acomodar no avião. O avião tem poltronas numeradas, existe sim uma diferença de ordem, existe fila, existe quem está na frente, existe quem está atrás. Então, nesse caso, a partir dessa análise, você precisa sim considerar que a ordem importa. A ordem importa, isso aqui é um arranjo, certo? E perceba, o que é que nós temos em excesso? Nós temos pessoas em excesso ou nós temos cadeiras em excesso? São 7 pessoas para 9 cadeiras. Então, você vai escolher as cadeiras que serão ocupadas, certo? Se fosse o contrário, se eu tivesse 9 pessoas com 7 cadeiras, eu iria escolher quais pessoas iriam sentar. Então, veja a diferença. Eu preciso escolher aquilo que está em excesso. N é maior ou igual a P, certo? Então, eu tenho 9 cadeiras disponíveis aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dessas 9, eu vou escolher 7 para serem ocupadas. Como a ordem importa, eu acabei de dizer por que um arranjo de 9, 7. Arranjo de 9, 7 é 9 fatorial sobre 9 menos 7 fatorial, que vai ser igual a 9 fatorial sobre 2 fatorial, certo? Gabarito é a letra A, e é por essas e outras, né, que eu digo a vocês que é importante saber assim a fórmula de arranjo de combinação. O princípio, apesar de reger tudo, ele não é suficiente. Por quê? Porque o Enem exige em algumas questões que você saiba a fórmula para responder questões como essa aqui. Vamos para a próxima questão? Vamos para a questão número 6. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados. De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher 5 museus para visitar. Então, eu tenho 4 museus no Brasil, 4 museus fora do Brasil. Vou escolher 3 no Brasil e 2 fora dele. Então, vou fazer um agrupamento. Primeira coisa que você tem que discutir com você mesmo. A ordem de escolha do museu importa? Aí vai ter alguém que vai pensar assim: ah, professor, na hora que eu estou aqui na cidade, que eu penso em visitar museus, a ordem que eu escolho vai mudar a minha rota. Porque tem um museu que fica ali, tem outro museu que fica lá no outro bairro, tem um museu que fica no outro bairro. Então é óbvio, professor, que na hora de escolher a ordem que eu vou visitar os museus vai influenciar a minha rota. Eu também concordo com isso. Eu também acho esse raciocínio justo. Não é um raciocínio completamente errado. Ele é parcialmente errado, certo? Ele está errado por quê? Porque a nossa discussão não é fazer uma rota para visitar o museu. Eu quero conhecer o museu. Eu vou chegar no final do dia e vou pensar, eu conheci o Museu MASP, Ipiranga. Não, eu conheci o Ipiranga e o MASP. Então, a ordem aí não importa, tá, galera? Também é uma combinação. A ordem de escolha dos museus para visitá-los não vai importar. Então, eu tenho aqui uma combinação de 4 museus brasileiros, que eu vou escolher 3, e uma combinação de 4 museus estrangeiros, que eu vou escolher 2, certo? Vamos fazer aqui nessa próxima página. Então, combinação de 4, que eu vou escolher 3 no Brasil, e combinação de 4, que eu vou escolher 2 fora do Brasil. Combinação de 4, 3, a gente vai fazer 4 fatorial, sobre 4 menos 3, que dá 1 fatorial, 3 fatorial, isso dá 4. E combinação de 4, 2, nós vamos escrever 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, isso vai dar 6 casos, certo? Então, como combinação de 4, 3 é 4, combinação de 4, 2 é 6, 4 vezes 6, 24 maneiras de conhecer esses 5 museus. Repito, a ordem não importa, porque o verbo, a ação que está sendo proposta é conhecer museus. Conhecer museus, a ordem de escolha não vai diferenciar lá no final do dia, tá bom? Se eu escolho conhecer o MASP depois o Ipiranga, é a mesma coisa de escolher o Ipiranga primeiro para depois conhecer o MASP. Vamos para a nossa penúltima questão. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando... Galera, é importante destacar que essa questão do avião é do Enem, essa questão dos museus também foi do Enem,
Essa questão que nós vamos fazer agora também é do Enem, certo? São questões tiradas de provas anteriores do Enem. Esse é o perfil de questão que o Enem gosta de cobrar de vocês. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos de pedras ornamentais. Essa pessoa terá à sua disposição 6 tipos diferentes de tecidos e 15 pedras ornamentais. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Vai ter, em alguma situação, um nível de especialidade, um nível de, como é que eu posso dizer, um nível de particularidade tão grande que a questão mesmo vai deixar clara no enunciado se a ordem importa ou não, certo? Tem situações que são muito específicas que a gente não tem como julgar sozinho, então o texto vai lhe ajudar. Nesse caso, você vai usar 2 tipos diferentes de tecido, 5 tipos de pedra ornamental, tem 6 tipos diferentes de tecido e 15 de pedras ornamentais. Então a discussão é, na hora de escolher tecido para fazer uma fantasia, a ordem importa? Né? Aí você vai dizer, professor, na hora de fazer uma costura, se eu boto primeiro o verde, depois o preto, é diferente de botar um preto e um verde, então pode ser que a ordem importe. Mas veja, a questão não citou como é feita essa fantasia, ela não disse muitos detalhes, então você vai precisar ter um pouco assim de bom senso, né, na hora de decidir algumas questões como essa, e nesse caso você vai dizer que a ordem não importa. E muitas vezes não tem as 2 opções, né? Vou até verificar isso com vocês. Então aqui nós temos, são 6 tipos diferentes de tecidos que eu vou escolher 2, combinação de 6, 2. E nós temos uma combinação de 15 pedras ornamentais que eu vou escolher 5. Né? Ficaremos com 6 fatorial sobre 6 menos 2, 4 fatorial e repito 2 fatorial. E aqui 15 fatorial, 15 menos 5, 10 fatorial e repete o 5 fatorial, letra A. Se por acaso eu colocasse um arranjo, será que tem a opção? 6 fatorial sobre 4 fatorial e 15 fatorial sobre 10 fatorial, se eu considerasse um arranjo, não teria alternativa. Se eu supusesse, né, que a ordem importa, não teria alternativa a ser marcada, então, de fato, a resposta é a letra A. Vamos para a nossa última questão, né? Eu prometi para vocês que ia falar sobre Mega Sena, né? Lógico que os meus ensinamentos agora serão sobre você entender melhor o resultado da Mega Sena, não sobre aumentar a sua chance de ganhar, porque só jogando mais vezes, jogando mais combinações diferentes é que isso vai acontecer. Vamos lá, a 8ª questão diz o seguinte: a população brasileira sabe que, pelo menos intuitivamente, que a probabilidade de acertar as 6 dezenas da Mega não é 0, mas é quase. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por essa loteria, especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos. Essa questão é de 2009, tá? Até junho de 2009, cada aposta de 6 dezenas custava R$ 1,50. Hoje em dia deve ser R$ 5,00, né? Já aumentou bastante. Considere que uma pessoa decida apostar R$ 126,00 e que esteja mais interessada em acertar 5 das 6 da Mega Sena, justamente pela dificuldade da última. Ele quer acertar só a quina. Nesse caso, é melhor que ele faça 84 apostas de 6 diferentes, que não tenha 5 números em comum, do que uma única aposta com 9, porque a probabilidade de acertar a quina no segundo caso é aproximadamente. Então ele está dizendo que jogar 84 jogos simples vai ser mais provável dele acertar uma quina do que fizer um jogo com 9. Como assim? É a mesma coisa? Se eu jogo só 6 números, combinação de 6, 6 vai dar 1. Eu tenho uma chance, tá? Se eu jogo 7 números no mesmo cartão, combinação de 7, 6 dá 7, eu tenho 7 chances de ganhar. Se eu jogo 8 números, combinação de 8, 6 vai dar 28. Eu tenho 28 chances de ganhar. E entenda, aí você vai dizer, professor, então é melhor jogar mais números por cartão? Proporcionalmente, você vai pagar o mesmo e vai ter a mesma chance. Para ganhar a cena, para acertar a cena é a mesma coisa. Se eu jogar com 6, combinação de 9 e 6 é 9 fatorial sobre 6 fatorial, 3 fatorial. Isso vai dar 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 3, 2, 1. Isso vai dar 84 chances, certo? Então, tanto faz jogar um cartão com 9, como 84 cartões simples, certo? Se eu jogo 84 cartões com 6 números, eu tenho 84 chances de ganhar. Se eu jogar um cartão só com 9, eu também tenho 84 chances de ganhar, e o valor que eu pago é o mesmo, porque a Mega Sena ela cobra proporcional. Só que nesse caso da questão, ele não quer acertar a cena, ele quer acertar somente a quina. Então, veja só, se eu jogo 84 apostas numa combinação de 6 números, mas eu quero só acertar 5, total de chances de eu ganhar, 84 vezes 6, dá
6 vezes 4, 24, a 2, 504 chances. Ou seja, se eu jogo 84 cartões simples, eu tenho 504 chances de acertar uma quina. Se eu jogo um cartão com 9 e quero acertar 5, combinação de 9 e 5 é 9 fatorial sobre 5 fatorial, 4 fatorial. Eu vou desenvolver isso aqui, vai ficar 9, 8, 7, 6, dividido por 4, 3, 2, 1. Vou cancelar 4 e 2 com 8, vou simplificar 6 e 3, dá um 2. Isso aqui vai dar 126 possibilidades. Então perceba, se eu jogo 84 cartões simples com 6 números, eu vou ter 504 chances de ganhar. Se eu jogar um cartão com 9 números para acertar, aqui ainda tenho 126. Então, veja só, se eu faço a razão, 504 para 126, eu vou ter 4 vezes chances a mais, certo? Então a pergunta é, se eu jogar 84 apostas simples, que não tenha 5 números iguais, do que uma única aposta com 9, a probabilidade de acertar aqui no segundo caso, ou seja, com 9 dezenas, a probabilidade de eu acertar aqui é 4 vezes menor do que a primeira. O gabarito é letra C, certo? Eu me despeço aqui de vocês, muito obrigado pela companhia nessa aula e até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Vidinhas, o Nota 10 de hoje foi concluído com sucesso. Eu preciso dizer que eu estou muito feliz de estar compartilhando essa preparação com vocês e estou torcendo muito por cada um que acompanha o Nota 10. Eu também. Aproveitem bastante essa semana para revisar, rever os nossos conteúdos aqui no canal, nas multiplataformas da TCM e também dá um confere lá no nosso Instagram, @nota10tcm. Arrasta pra cima e vem ser feliz, viu? Eu volto em breve com mais aula. Tchau. Tchau, tchau.